Olá! Estamos ao vivo, exatamente às 13 horas, horário de Brasília. Estamos aqui na nossa live, nós que costumamos fazer live às 13 horas. Isso mesmo, Meire, querido, querida, como vai? Veio ver a Neide, né? A Márcia entrou, a Thelma, a Tatiane, a Gisele. Nossa, Neide, você tá um sucesso, hein? Muito bom, parabéns. A Maria Cláudia entrou, a Débora, oi linda, a Dani, muito bom. A Débora chegou, gostosa. Veio me ver também, né, Meire? Eu tô aqui, a Mirth está aqui, olha só, muito bom. É, eu sou Heloísa, como vocês sabem, e hoje eu vou convidar a Neide Moreira, a, a primeira trainee do processo Hoffman aqui no Brasil, com a Marisa Tami. É muito emocionante tê-la aqui com a gente. Neide, eu não vi você, por isso ainda não te chamei. Coloca aí teu nominho de novo, se eu te perdi, por favor. Entra de novo se você não entrou. Oi, Cássio, tudo bom? Que legal. É, Live rolando, a Maria Cláudia tá avisando o pessoal que nós estamos. Olha aqui a Neide entrando. Eu tô convidando, a gente vai conversar. Ela daqui a pouquinho tá entrando. E aí eu posso fazer as apresentações e dizer por que que a gente está junto. Oi, linda! Ê! Bem-vinda à minha casa! Bem-vinda a minha! Ai, que Que delícia estar aqui. gostoso a gente poder bater um papo juntas, Sim, falar das coisas que a gente mais gosta de fazer, né? é verdade. Eu outro dia estava assistindo uma live da Neide. E aí eu escrevi para ela para cumprimentá-la, que eu tinha gostado muito e tal. E aí pensei que a gente podia conversar sobre aceitação e resistência, que acho que a gente está vivendo um momento de dualidades, né? Nós somos Sim, seres ambíguos, né? Nós somos seres duais, nós temos todo o bem e todo o mal, isso tudo é verdade, mas eu acho que nunca nós vivemos tanto essa misturada de emoções, né? sim. E aí me deu a ideia, eu falei, puxa, acho que a Neide pode nos ajudar a pensar um pouco. Eu tenho falado muito sobre aceitação, e aí a gente podia conversar um pouquinho sobre como é aceitar, como é resistir, enfim, qual que é o preço de tudo isso, né? Sim. Mas antes da gente falar, eu queria que a Neide se apresentasse. Tem um público aqui querido que está atrás dela, já está todo mundo aí, né? Falando oi, mandando coração. Vou pedir para vocês que estão nos assistindo colocar um monte de coraçãozinho aí, põe um monte. O Instagram, ele vê como uma live importante, assim, como que fala? Tem um nome aí. E se tiver muito coração, e aí mais gente pode assistir, até chega para lugares que não exatamente a gente divulgou. Então, vai pondo aí coraçãozinho, que é legal. Gabriela, oi, bem-vinda. Um monte Nossa, de gente, um monte de gente legal por aí. E então, antes da gente começar a falar sobre aceitação e resistência, que foi a ideia, né? Eu falei aham. para a Neide, a gente podia falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o trabalho que ela desenvolve. Eu queria primeiro perguntar para a Neide, né? Conta um pouquinho o que tem você a ver com o processo Hoffman, né? Eu falo tanto do processo, como é a tua história com o processo, como é que você chegou? Você chegou antes de mim, né? Então, conta essa história aí. Ixi, então, na verdade, faz 35 anos, agora no início do ano, completou 35 anos que eu fiz o processo pela primeira vez. Que Foi legal. no início de 85. E por que que eu disse no início de 85? Porque antigamente eram 3 meses, irmão.
Eram Isso. 3 meses, a gente só não podia ter contato com pai e mãe. Então, assim, era só fora da curva que Só. fazia, né? Era só fora de casa. E eu morava com os meus pais, eu tive que mudar, fui morar na casa da minha professora de francês, que me cedeu a casa dela. O quarto da filha dela, tadinha da filha dela, foi desalojada, e eu fiz o processo Hoffman. E foi um divisor de águas, é o mínimo que se pode É dizer. redundante, mas é que não tem outro termo para É dizer, né? verdade. Na época, eu vivia um relacionamento que não atava e nem desatava. Tanto que meu namorado fez junto comigo o meu primeiro processo. Ah, Chegava no dia do... A gente era tão atrapalhado, Elô, que chegava no dia dos namorados, um chegava com um presente e o outro não. Aí chegava no outro ano, aquele que não tinha trazido presente, trazia. Daí o que tinha, não trazia. Então era tinha assim. desistido. Mas a gente não se largava. Daí nós fizemos o processo. E eu cheguei à conclusão de que eu queria casar, e ele chegou à conclusão de que ele não dava conta de casar e deixar a mãe dele, etc, etc. Enfim, Portanto, vocês chegaram num acordo. chegamos num acordo. Daí eu fui, a minha vida deu uma guinada, eu saí da casa dos meus pais de uma maneira super amorosa, fui para o meu canto, eu tinha 29 anos já, estava na hora, né? Eu Na fui para hora o meu de... comprei um Olha, menino, se apartamento. vocês ainda não saíram de casa, façam o processo. Mas é verdade, eu tinha uma independência, eu tinha uma vida muito cômoda na casa dos meus pais. Eu estava numa zona de conforto. Só que eu não estava indo para a vida. E o processo me trouxe isso, sabe? Ele meio que me deu um chute assim, amoroso, e Vai. falou: vai! Bem amoroso, vai! Aí eu saí da minha casa, fui para o meu apartamentinho que eu comprei. 6 meses depois, o meu namorado chega com um buquê deste tamanho, lindo, maravilhoso. Ele era bem bonito. Ele é bonito, né? Ele tá vivo. E aí ele chegou com um buquê maravilhoso e me pediu em casamento. Então eu fiz o processo de fevereiro a abril de 1985, e em 86, em fevereiro, nós nos casamos. Ah, que Então, assim, lindo. e uma coisa muito linda que o processo me deu na época foi a minha conexão com a minha espiritualidade. Eu tinha buscado muitas religiões, mas eu não me encaixava em nada. E aí foi justamente depois do processo que eu fui buscar. Então eu fui na época eu fui para o sufismo. E foi no sufismo que eu encontrei Marisa Tami e Clarita Maia. E aí, Ah, exatamente, eu as conheci lá como sufi. E aí ah, meu irmão foi fazer o processo com a Marisa, porque o meu primeiro processo eu fiz com o Simão, que era lá de Campinas. E ah. aí, a minha irmã, em 89, fez o processo com a Marisa também, só que aí já eram 7 dias. Ah, E já a tinha minha irmã. mudado, porque mudou em 85, né? Você pegou Isso. bem o período da mudança, né? É. E Ah, quando a minha irmã veio contando, porque aí a gente podia conversar, porque ambas tínhamos feito o sim. processo. E ela veio me contar coisa, eu falei, não, peraí, isso no meu tempo não tinha. Então eu Aham. fui fazer o processo, ela fez em maio de 89, eu fiz em junho de 89. Olha, E já fazia 4 anos que eu tinha feito. E olha, Elô, eu não sabia, mas eu estava sendo preparada para enfrentar um dos períodos mais difíceis da minha vida, de maiores foi. perdas importantes. No prazo de 3 anos, eu perdi o meu irmão. Na verdade, eu voltei do processo e fui direto para o hospital, na UTI. Meu irmão também tinha feito o processo, graças a Deus. E ele estava já em coma, ele estava, enfim. Mas eu tenho certeza absoluta, Elô, de que ele me ouviu. Ah, eu também Porque tenho eu certeza. fui. Eu fico toda arrepiada, eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu fui, como ele tinha feito o processo, eu era aluna, né? Mas eu fiz uma viagem mental, uma visualização com ele, com coisas do processo. Sei. E o queixo dele mexia, sabe quando a pessoa está emocionada? E escorreu uma lágrima aqui. Então, assim, eu tenho certeza de que eu pude dizer tudo que eu podia para Queria, aquele homem tão importante na minha vida e que estava nos deixando.
E, enfim, no ano seguinte eu perdi uma gravidez de 7 meses com a minha irmã com câncer já. E no ano seguinte eu perdi minha irmã. Então, foi uma fase em que o processo me deu estofo. E Acredito. o meu irmão, ele ligava para mim, na época não tinha celular, né, gente? Eu sou do tempo que não existia celular, pasmem vocês. Ele me ligava, eu era advogada, né? Ele me ligava, ele falava, mana, só você pode entender. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Ele falou, eu já saio de casa achando que vai dar tudo certo, e as coisas vão acontecendo. Ele falou, ninguém vai me entender, mas você vai. Então, assim, o processo, claro, o processo não santifica ninguém, não ilumina ninguém, mas o meu irmão pôde ter dentro dele um lugar muito mais quentinho do que nunca. E a minha irmã verbalizou para mim, ela falou, Dê, se não fosse o processo, eu não sei como eu teria enfrentado esse câncer. Ela tinha 41 anos quando morreu. Era muito jovem e Muito muito cheia de jovem. vida. Muito jovem, com Enfim, filhos, né, pequenos, era tudo isso, muito difícil, né? Se despedir era muito difícil, né? isso. E eu já tinha começado o meu treinamento, porque em 89, quando eu refiz o processo, eu falei para a Marisa, falei, se eu ganhasse na loteria, eu ia me tornar professora do processo. Ela falou, por que ganhar na loteria? Falei, porque eu tenho que deixar de trabalhar e tenho que pagar o treinamento. Então, né? Aí ela falou, vamos conversar. E aí ela me chamou para conversar e falou, olha, a Clarita sempre quis treinar e eu nunca quis, mas você eu quero. Ai, que Vem. legal. E aí eu falei, tudo bem, mas eu vou precisar falar com meu marido. Meu marido topou, ele falou, imagina, é a tua cara, e aí tô lá. E eu tive alguns hiatos ao longo do tempo, por conta da minha vida pessoal e tudo, mas o processo é o que eu mais amo fazer na vida, com certeza, e foi mais transformador na minha vida. Que lindo. E o que o processo tem a ver, Neide, no seu ponto de vista, com o nosso assunto de hoje? Como é que, do ponto de vista do Bob Hoffman, a gente pode falar sobre aceitação e resistência, né? Nesse momento, eu ontem fiz uma live dizendo que eu acho que o momento agora é mais difícil do que em março. Porque agora nós temos que ter muita inteligência emocional para voltar. Sim, Porque quando foi para parar, a gente tomou um susto, mas assim, não tinha nada para fazer. E agora, na hora que a gente tem que voltar, tem tudo para fazer. Né? Tudo, nós temos que recomeçar, fazer diferente. Eu tenho exatamente. dito assim, gente, nós não podemos jogar 3 meses de todo esse drama que nós vivemos fora. A gente tem que voltar de outro ponto de vista. E daí temos tudo para fazer, né? Então, esse é o momento que a gente pode conversar, né, sobre essa aceitação e resistência. E do ponto de vista do Bob e do seu, né? Como você interpreta o processo, o que você pode contar para a gente? Como é que você acrescenta isso para as nossas 70 pessoas aí? Muito obrigado que estão assistindo a gente. Olha, Elô, A Marilei na- está aqui também, oi, querida. Olha que olha que delícia! legal. Nossa, quanta gente querida. Sabe, o Muita processo gente. nos dá isso também. Nos dá pessoas que têm um vínculo conosco. Que, olha a Larissa lá da Argentina. Olá, que tal? Olá, olá! Que São gostoso! pessoas que estão pertinho da gente há muitos anos. E eu tenho certeza que eu posso falar por mim e por elas. O Uhum. processo não muda a vida. Ele muda o nosso ponto de vista. A gente sempre fala isso, né, Elô? Ele Isso, muda o isso. nosso ponto de vista. E parece lugar comum dizer o autoconhecimento é a saída. Mas é verdade. Sabe por quê? Porque agora nós estamos num momento em que nós estamos inseridos num sistema do qual nós não temos controle. Uhum. Não temos controle, a gente tem que obedecer. A gente tem que ter discernimento e, pelo menos, não atrapalhar os outros, Isso. né? Fazer a nossa parte. Agora, cada um de nós está lidando com as suas questões.
Uhum. Né? Então, assim, como assim eu vou aceitar e vou ficar quieta? Não, não estou dizendo aceitar nem dizer, uhul, que legal. Mas, assim, é olhar para a realidade. Existe uma realidade. E nós temos a única coisa, que é o presente. E eu acho que isso o processo também me deu. Viver o presente. Hoje, Para né? quê? Exatamente, hoje, com o que temos. Por quê? Porque eu cuidando do hoje, eu vou garantir um passado muito melhor para mim. Claro. Porque você concorda? O início da nossa live já está no passado. Já Já acabou. passou. Já Já acabou. acabou. Pode estar até gravado, mas já É. passou. Não dá para mudar. Uhum, Então não uhum. dá para brigar com o passado. Mas é importante que ele fique atrás de nós. Né? E nesse momento, viver o presente é o que nós temos. É olhar para a realidade que se nos apresenta e colaborar na consciência de que nós fazemos parte de um todo. Isso também o processo me deu. A consciência de que eu não estou sozinha. De que eu estou, sim, repetindo a história do meu pai e da minha mãe, né? Eu tenho irmãos, e eu vou levando esta minha história para todas as minhas relações. Sim. Então, quanto melhor eu estiver com a minha relação com a minha mãe e o meu pai de infância, melhor eu vou me relacionar com você, Elô. Melhor eu vou me relacionar com os meus amigos. Melhor eu vou me relacionar com as autoridades da minha vida, com as autoridades enfim, do país. Eu vou me relacionar melhor com o mundo externo. Sim. A partir do momento que eu estiver em paz comigo. Porque muitas vezes eu brigo com o outro porque eu estou brigando comigo. Sim. Na E... realidade, você está brigando com seu pai e com a sua mãe, né? Com a sua história Exatamente. lá. Exatamente. Eu costumo dizer que pai e mãe entram na nossa vida e nunca mais saem. Nunca mais. Exatamente. Toda discussão que você tiver, pode dar uma olhada que tem a ver com seu pai e com a sua mãe, né? Pode olhar lá para trás, porque você está brigando com eles. E claro que é, de uma maneira inconsciente, né? Sim, Então, sim. essa é a. Por isso que o autoconhecimento é a chave, né? Porque 93% de nós, na melhor das hipóteses, está no nosso inconsciente. E Sim. a gente é dominado por ele, né? Achando que acha, né? Que pensa, que sabe, e na realidade tem tudo ainda para aprender e está tudo lá nos nossos 12 anos de infância, no mínimo, né? Sim. E você sabe o que o processo me proporcionou? Ele me fez conhecer o meu pai e a minha mãe. Eu conheci o meu pai e minha mãe no processo. Sabe Que por quê? lindo. Porque a minha mãe, tadinha, ela era tão fraquinha, ela era uma vítima do meu pai, que era um vilão. Aí eu cheguei no processo e eu vi que meu pai era um tremendo inseguro, por isso ele tinha aquela cara de bravo, por isso que ele precisava rugir, entendeu? Por quê? Por que meu pai tinha que ter aquela braveza? Porque a minha mãe era muito forte. A minha mãe era uma mulher, ela conquistou muitas coisas. A minha força como do feminino vem da minha mãe. Só, Sim. só que a minha mãe não batia de frente. Minha mãe era muito mais inteligente do que eu. Danada. Eu sou nisso eu sou parecida com meu pai. Eu vou e brigo, entendeu? E só perco muitas vezes. Minha mãe não ia na maciota e ela fazia tudo. Então, o processo também me trouxe isso. Mas ele me trouxe a capacidade, Elô, de aceitar aquilo com que eu não posso, aquilo que eu não posso mudar, sabe? Aceitar o meu passado. E assim, o processo ele faz um movimento de dentro para fora, né? A gente faz um Sim. movimento de entrar e ver a nossa história, e a partir do momento que eu organizei a minha história dentro de mim, aceitei a minha história, aceitei esse pai, aceitei essa minha mãe, aceitei tudo que o passado me proporcionou, eu pude ir para frente com muito mais impulso. Você quer ver uma coisa? Eu sonhava ser psicóloga, Elô.
Era o meu sonho, mas os meus pais não tinham condição de me pagar uma faculdade. Eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Sim. Então eu fui ser advogada. Me apaixonei pelo direito depois, mas eu não fui psicóloga. Só que eu aceitei. E hoje eu olho para trás e eu falo, gente, graças a Deus que eu não me tornei psicóloga. Sabe por quê? Porque se eu tivesse o conhecimento da psicologia, eu jamais faria o processo Hoffman, que era uma coisa louca. Olha, embora a gente tenha muito psicólogo e psiquiatra, né, que faz o processo, muito coach, né, Sim, que faz o sim. processo para entender, né, toda essa. Estou falando agora, eu fiz uma live com a Fabiana, né, uma psicóloga agora domingo, né, Fabiana? Ela está aqui e estou Ah, dizendo que para ela: legal. você não pode deixar de fazer o processo Hoffman, né? É olhar a psicologia de outro ponto de vista, né? Então, assim, é Sim, aceitar essa psicologia, mas é de um outro jeito que a gente olha para tudo isso no processo. Aliás, todas as profissões, né, Neide? Você com sim. certeza foi uma advogada diferente depois do processo. É, com certeza os professores são professores diferentes, né? Os psicólogos serão. A Fabiana está dizendo que vai fazer. Claro que vai, Fabiana. Opa, estou te esperando. A Fabiana ainda não fez, mas que coisa, quanto Que tempo coisa! perdido. Aliás, foi o Edgar Ueda que nos apresentou. Ah, que Olha legal. que lindo, né? O Edgar é nosso querido, viu, Fabiana? Eu acabei não falando para você, mas a gente ama muito ele. E essa coisa de rede, que é isso que você estava falando no começo, né? A gente encontra os nossos alunos e eles vão ser nossos amigos para sempre, né? Então, a qualquer tempo, em qualquer país, em qualquer lugar que a gente encontrar aquela pessoa, tem um vínculo aqui, É, né? Tem um fiozinho aqui que sai do nosso coração, que vincula no dele, né? E que é, esse vínculo é eterno, nunca mais desaparece. Tem alunos nossos de 30 anos atrás, né? é. Nós éramos meninas, né? Porque eu fico pensando, gente, Nossa, 30 anos, o que eu tinha na cabeça? a primeira Os vez que eu vi, coitadinhos foram nossos alunos. a primeira vez que eu vi um neto de uma aluna minha fazendo o processo, eu quase entrei em depressão, mas agora eu já superei, tudo bem. É aquela história de aceitar, né? Você já aceitou, Já certo? aceitei. Mas, Elo, deixa eu te falar, eu citei a psicóloga, porque naquela época eram três meses. Hoje, a psicologia está mais aberta, as pessoas estão mais abertas e o processo tem 53 anos. Então, muito do que a gente vê hoje e que as pessoas estão se abrindo para viver, nós fazemos há 30 anos no processo. Essa que é a verdade. E não desmerecendo tudo que está A acontecendo, todo Valéria esse está dizendo, movimento. a Valéria tá dizendo que as verdades, né, que o Bob colocou, ela nem tinha nascido ainda, né? Então, gente, tem coisas que o processo não cura. A A mentira, por gente, exemplo, o auto-engano, nem sempre. o pior, Valéria, é que eu e a Neide já tínhamos nascido. Já estávamos na adolescência ali. É. Nossa, mas eu sou muito grata por ter feito. E você sabe que a minha psicanalista, que é uma pessoa que eu amo e que eu respeito muitíssimo, me ajudou muito. Eu sempre fui de gostar de terapia. E ela me ajudou muito. E 13 anos depois que eu dei um livro para ela, na época não tinha o seu, senão seria o seu que eu daria, mas eu dei o livro da Marisa Tami para ela. 13 anos depois, ela veio fazer o processo e ela falou para mim: eu sou uma psicóloga melhor depois de ter Olha, feito o processo. tá Ela falou: pensando. abriu dentro de mim um espaço de compaixão para comigo e para com os meus pacientes. Então, isso eu acho maravilhoso. O processo é uma semente que pode ser plantada em qualquer terreno, seja pessoa psicóloga, seja da área da saúde, seja da área. Eu adoro quando o aluno é aquele cabeção, sabe? Que é da área de O exatas. engenheiro, né? Aquele bem cheio das verdades, das É, matemáticas todas, né? Da lógica. Isso não é teve, lógico, professora.
Teve um engenheiro, e acho que em 1993, mais ou menos, ele fez o processo, e aí tinha uma pergunta: o que é a luz para você? Ele escreveu assim: luz para mim só da Eletropaulo. Imagina como ele chegou aberto, né, para o processo. Nossa Senhora! No segundo, ele era muito racional, muito lógico. No segundo dia de processo, ele falou: é o que eu quero, é o que eu estou buscando. Ele fez um processo maravilhoso, depois fez o Master, depois fez o Q2, ele fez tudo que tinha direito. Mas então, voltando ao nosso tema, né, Isso. da É, aceitação. outro dia eu estava fazendo uma live com a Valéria e a gente começou a conversar que nem comadre, né? E aí uma das alunas falou assim: escuta, vocês não vão falar de positividade? Era positividade nosso tempo. Vocês não vão falar aí, né? Eu estou esperando a Ai, positividade. gente, vocês têm que compreender, a gente está com saudade, agora tem pandemia, cada uma fica na sua casa. E a resistência? Como é que funciona? Como é que a gente entende, né, do ponto de vista do processo, a tal da resistência? Porque a gente está falando desse engenheiro, né, que a Sim. luz era da Eletropaulo, e a gente vai dizer que ele estava na resistência de poder olhar para a sua própria beleza, né? E aí? Então, na verdade, é a maneira como eu vejo, tá, Elô? Isso. A maneira como nós vemos o mundo é filtrada pela mãe e o pai que nós introjetamos. Não Isso. é nem o mais louco é que não é nem a mãe e o pai reais. Porque o meu pai é meus pais são totalmente diferentes dos pais dos meus irmãos, sendo as mesmas pessoas. E Isso. aí eu vou para o mundo com esse filtro. Então, se o meu pai era rebelde, e a relação que eu tenho com ele, que era a autoridade na minha vida, vai permear a minha relação com as autoridades. Então, isso que está acontecendo, né? Por exemplo, está acontecendo. Eu estou diante de uma força, de uma autoridade. Seja, não estou falando de um Não político, importa, não, mas é uma não autoridade. estamos falando de Pode ser. política nem nada, né? Não, mas pode ser O vírus é o dono do isso. pedaço, certo? Exatamente. O vírus é uma autoridade. Se você olha para ele, ele é uma autoridade. Ele está me mandando, cala a boca, fica em casa. Você não vai sair. Se você sair, eu vou te pegar. Entende? Isso. Então, ele está me limitando. Se eu olho para ele com o mesmo olhar que eu tinha para o meu pai, e se eu resistir à autoridade do meu pai, eu vou resistir a tudo que tá aí acontecendo. Agora, se eu vejo, é uma autoridade, eu consigo mudar isso? Não, não consigo. Não é que eu vou dizer, eu morro de amores por você, vírus, obrigado. Não. Não. Mas eu vou aprender a lidar com esta situação. Isso. E se eu estou resistindo, eu vou pagar um preço por isso. Muitas vezes, a gente resiste a um fato, a algo que a gente não pode mudar, e a gente paga um preço enorme. Quando, às vezes, por cansaço até, a gente, não sei se você já viveu algo parecido, cansei. Quando você solta a corda, nossa, Aí que ai, dá certo. aí que você começa a ver de um ponto de vista mais amplo. Enquanto a gente está aqui na picuinha, a gente está brigando por algo muito pequeno. Então, o que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu ganhei do processo? Eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando da minha cabeça. Eu estou cuidando do meu olhar. Porque, assim, é verdade, nós temos uma realidade que está muito incerta. Então, assim, o que que tudo isso que está acontecendo está afetando a mim? Como é que eu estou me sentindo com relação a isso? Eu estou brava porque eu estou não sei o quê. Eu vou olhar para a minha braveza. Eu vou ver o que tem por baixo dessa minha braveza. Eu estou brigando com essas pessoas, com essas autoridades, com esse vírus, com essa realidade, ou eu estou brigando com meu pai e com a minha mãe? E se eu estou brigando com meu pai e com a minha mãe, eu estou brigando comigo, e aí eu vou me trabalhar. E aí eu vou saber a melhor resposta a dar para essa situação. Então, hoje eu estou cuidando do meu foco. Eu estou me alimentando
de positividades. Outro dia uma amiga falou para mim, aliás, uma amiga comum, eu não aguento mais live. Ok, então não assiste live. Mas sabe, tem um outro ponto de vista, tem um outro jeito de enxergar isso. Gente, tem um monte de live. Eu vou pegar aquilo que me interessa. Eu vou pegar aquilo que é bom para mim. E eu vou aproveitar ao máximo. Isso que nós estamos fazendo agora, Elô, eu acho que é muito importante. Sabe por quê? Uhum. Porque tem gente que precisa ouvir o que a Elô está falando. Sim. Tem gente que vai se abrir ouvindo a Neide falando. Isso. Então, eu passei alguns dias me sentindo muito mesquinha, porque eu ficava tímida diante, sabe? Imagina fazer uma live, pegar o celular e falar com as pessoas do que eu estava pensando. Eu achava, ai meu Deus, não consigo fazer isso. Mas eu estou sendo mesquinha, porque eu tenho coisas para dar. Todos nós temos. Então, eu vou dar, eu vou oferecer, vai pegar quem Exatamente. puder. E vai resistir quem tiver essa resistência ao meu jeito, ou enfim, dentro da sua história. Então, falando da resistência, eu vejo que o processo me ajudou a isso. E eu falo em nome da minha irmã também. A minha irmã estava diante de um câncer. Sim. E ela era tratada pelo Drauzio Varella. Então, ela estava muito bem assistida. Bem assistida, né? Isso. E mesmo assim, o câncer venceu. Mas ela viveu o melhor. Por quê? Porque dentro daquele universo que ela estava vivendo, ela pôde resistir no sentido de fazer o necessário para lutar pela vida. Mas ela não entrou num buraco, ó céus, ó vida. Não, ela tinha vida. Ela tinha vida, ela estava marcando Enquanto viagem. tivesse vida, ela estava viva, né? Ela não Exatamente. morreu antes do tempo, né? Que eu sempre digo Exatamente. isso, né? Que o diagnóstico não é sentença, né? Então, assim, não é sentença Exatamente. de morte, é só um diagnóstico, né? Exatamente. E Exatamente. ela morreu quando precisava morrer, enquanto Isso. estava viva, ela ficou viva, né? Eu acho que Exatamente. essa é a lição. E eu tive uma relação tão linda com a minha irmã, num momento muito difícil para as duas, mas eu tive um momento maravilhoso com ela. Então, se você resiste e fica brigando, eu tenho um tio muito querido, ele era muito fervoroso na sua fé, sempre foi. E quando a minha tia ficou doente, ele teve uma briga com Deus e nunca mais se reconciliou. Ah, Eu falei para ele, eu falei, tio, o senhor está brigando com Deus, o senhor está falando para ele, está cobrando como se fosse uma caderneta de poupança. Eu depositei, eu rezei para você e agora olha aqui o que você está fazendo com a minha mulher. Né? E ele, infelizmente, resistiu e morreu 15 dias depois da minha tia. olha, E, porque ele resistiu, que ele parou de história. viver. Ele parou de viver. Entende? Então, Bom, eu não. brigar com Deus, eu sempre digo que é entrar numa briga já perdendo, né? Eu falo assim, você já chega dizendo, não, eu vou brigar com você, mas eu vou perder, porque você vai fazer o que você quiser. Eu não vou poder fazer nada, né? A não ser brigar. É É, verdade. é Você sabe verdade. que eu tenho falado muito aqui nas lives e com os meus convidados que nós impactamos vidas, querendo ou não, tendo consciência ou não, sabendo ou não. Se você faz, você impacta. Se você não faz, você Isso, impacta. Se isso. você quer, você impacta. Se você não quer, você impacta do mesmo jeito. E É acho que o muito que você louco. está me contando é que, pelo menos foi para mim, né? Dentro do processo Hoffman, eu aprendi a fazer escolhas. Sim, E aí, já que eu sei da minha importância, porque eu ganhei muita importância no processo Hoffman, né? Eu cheguei lá muito desimportante, muito sem significado. E o que eu ganhei lá foi a importância, né? Não a empáfia, mas a importância. Isto é, eu fazendo ou não fazendo, eu estou aqui impactando. E sim, aí eu ganho o poder de como é que eu quero impactar as pessoas, né? exatamente. E você está fazendo isso, está fazendo essas escolhas, dizendo eu tenho conteúdo, eu tenho e eu escolho impactar da maneira Sim, positiva, da maneira leve, da maneira
gentil que eu aprendi a ser, né? Sim, Essa Neide que eu sou, eu escolho como eu quero impactar, né? sim, sim. Isso é E muito isso, lindo. e isso o processo me deu. Eu costumo dizer que o processo me fez ressignificar e dar muito mais colorido para tudo que eu tinha vivido antes, para tudo que eu tinha aprendido. E tudo que eu fiz depois do processo, todos os cursos, eu adoro o autoconhecimento, eu vou fazendo tudo, eu já fiz para de Axis, Reiki, constelação, coach, o que for, eu estou fazendo. Por quê? Porque eu quero ter mais instrumentos até para ajudar as pessoas. Porque foi essa escolha que eu fiz na minha vida. E tudo que eu fiz depois ganhou uma outra profundidade eu tendo feito o processo. E, aliás, Elô, falando de aceitação e de rejeição e resistência, a constelação também me ajudou muito nisso. Eu ia te falar isso. Depois, né, de tudo que você já fez, você tem trabalhado bastante com constelação, né? Porque Sim, parece também que é uma escolha, né? sim, Eu acho a constelação extremamente complementar ao processo. A gente também acho. continua falando dos nossos pais, a gente vai um pouquinho mais para trás, né? A É, gente chega nos avós, nos nossos ancestrais, mas ele é muito complementar. Existem experiências no processo que o Bob não sabia, mas uhum. são ainda, né? Trabalhos de constelação, né? O campo, a Sistêmico, gente né? A vive visão do muito Bob era campo sistêmica. dentro do processo Hoffman e o Sim, Bob não fazia a menor menor ideia do que era ideia. campo, nós também não, né? Durante muitos anos e hoje com a formação da constelação, com o acompanhamento, principalmente vendo o teu trabalho, né? Eu olho para o processo e digo, olha, isso aqui é o campo, isso aqui é o campo. Tem coisas que a gente sabe ali e as pessoas falam, mas como você sabe? Eu digo, mas o campo contou, né? É, Hoje eu já entendi isso. E antes eu dizia, sei lá como é que eu sei, eu só sei que eu sei, né? Muito do que o Bob dizia, né? Eu não sei, mas sim. eu sei que funciona, né? Mas então me conta da constelação, como é que Então, vai aí tua vida com a constelação? Então, na verdade, eu quero agradecer a você, porque foi você que me apresentou a Foi, constelação, né? foi. Quando eu fui falar para você, eu estou sentindo que eu não faço parte, e você muito delicadamente falou: se você falar, você é a professora mais mimada dessa empresa. Se você falar que não se sente parte, eu dou em você. E aí você me falou da constelação e eu fui e não parei mais. A constelação tem feito muita transformação na minha vida e, e num certo momento eu ficava dividida entre a constelação e o processo. Uhum. E eu vi que não são complementares. Não tem Um não nenhuma exclui o divisão. outro, de jeito nenhum. E a constelação ampliou o meu olhar como professora do processo, e o Uhum. fato de eu ser professora do processo me dá uma qualidade, porque assim, é aquilo que você falou, né? Que no processo, às vezes, a gente fala coisas, a gente vê coisas, a gente acessa coisas, a gente fala, gente, mas olha, isso aqui tá na cara. É o campo que está É no mostrando. campo. Hoje nós podemos dar o nome, né, para isso, mas não É. sabíamos. Então, eu tenho uma prática desse feeling, né? Por isso eu transporto para a constelação. E a constelação é um complemento, né? Nos meus atendimentos, na verdade, tem pessoas que me procuram para fazer constelação, porque tem uma questão, tem uma demanda e fazem a constelação. Outro dia, uma pessoa falou assim para mim: Nossa, eu fiz 10 anos de terapia falando nesse tema. Eu nunca cheguei nesse lugar, não. Então, assim, na constelação, em E uma hora e meia, é verdade. Não porque chega. não chega porque a gente chega com a alma. Chega com a alma, assim, chega numa compreensão, num acesso ao nosso inconsciente, que é aí que está a chave da mudança. Por isso que o processo é tão eficaz e por isso que a constelação é tão eficaz, né? Porque acessa um lugar que conscientemente nós não chegamos. Até a Solange Bertão, que é a nossa A nossa mestra, né? professora, a nossa Nossa professora de constelação, ela sempre fala
Se você já chegou com a sua consciência, não é essa a resposta. Porque Isso, eu se falo isso você chegou, direto. se Me você já ajudou sabe e não muito, mudou, porque e é muito doido, né? Porque a gente que faz muito trabalho, né, pessoal, tá aí há 30 anos fazendo autoconhecimento, tem umas verdades, né? A gente entra numas coisas dizendo, eu já sei, porque esse é padrão, é da minha mãe, é do meu pai, blá, blá, blá. E aí, né, uma vez eu cheguei lá também, já com todas as respostas, e dizendo, então, mas a gente tem que ir lá e mais fundo, ver mais profundamente, porque eu não consegui sair do lugar sabendo tudo isso. E aí ela falou assim, então, porque não é nada disso. Eu falei, como assim? Não você era sabe, nada disso. você sabe que, por exemplo, o meu nome antigamente era Neide Charroche. Na Sim. verdade, desde os 30 anos, quando eu me casei, eu me tornei Neide Charroche. E eu sabia que não era o meu nome, não era o meu nome de família. E eu tinha essa consciência. E eu fiz a formação em constelação e eu sabia disso. Aí chegou numa constelação, a Solange falou para mim: então agora olhe para o seu avô e diga, eu honro o seu nome. Eu falei, então, Solange, veja bem, Não é isso que eu estou fazendo. eu não uso o nome do meu avô, entendeu? Ela pôs a mão assim na cabeça. Ela falou, oi? Eu falei, então, o Charroche é do meu ex-marido. Então, enfim, para resumir a história, eu já sabia. Só que assim, é uma mão de obra. Eu estou mudando agora. E agora com a pandemia, eu estou com o meu RG, tá tudo parado. É. Tá tudo parado porque eu não consigo pegar. Mas agora eu me tornei Neide Castro Moreira da Silva. Eu voltei para Neide Moreira, que é o meu nome de infância, é o nome, é a minha raiz, é a minha raiz, Que né? lindo. Eu honro o Charroche que me deu Agradeço, né? agradeço, me deu suporte durante anos, mas agora não, agora eu sou Neide Moreira e eu acessei isso e a partir do momento que eu assumi o Moreira, assumi a minha história, a minha vida entrou num outro patamar. É muito maluco isso. Ela deu uma virada e deu uma virada aqui dentro. Eu me sinto muito mais à vontade de estar aqui. Quem está diante de você é a De Neide ser Moreira. você, né? Isso, isso. Com o valor que eu tenho, que Isso. não é maior, menor, mas é o meu. Eu estou aqui com a minha história. E eu pude acrescentar o nome da minha mãe, que é Castro, né? Que não tinha antes. E eu não mudava de nome, porque Neide Moreira da Silva tem muitos homônimos. Então, esse era um álibi que eu tinha. E agora, judicialmente, eu coloquei o Castro da minha mãe. Então, assim, tá tudo arrumadinho, como você diz, tá tudo limpinho Limpinho e e arrumadinho. Ai, arrumadinho que aqui dentro. delícia. Então, tá tudo certo. Você sabe que eu tenho uma imagem, né, desde o processo, e ela fica sempre se repetindo, né, que eu tenho um divã aqui dentro do peito e os meus pais estão sentados muito Ai, confortavelmente que neles, né? lindo. E aí, sempre que eu tenho uma crise, sempre que acontece alguma coisa, quando eu olho para cá, um deles levantou. Um deles ficou desconfortável, falou: opa, já sei, vamos voltar aqui, vamos conversar aqui para você voltar a sentar e ficar confortável aqui no meu coração, né? Então eu acho que é um pouco disso que você está falando, como é gostoso ser quem eu sou, né? Sim, sim. E eu E, olho aqui se, para esse meu divã e falo, isso, vocês dois aqui gostosinho. e você sabe, Elô, eu tenho hoje muitas ferramentas. Eu tenho acesso a muitas ferramentas. Hoje eu sou hipnoterapeuta também, honro muito esse lugar, gosto dessa técnica, tem muito a ver também com o processo, Tem, mas tem. você sabe que as ferramentas do processo, a metodologia do processo, está nas minhas veias. É tão maluco isso. Por que maluco? Porque assim, tem gente que fala assim, às vezes eu falo para os alunos, você tem que reciclar, que é uma técnica do processo, para quem não sabe. Você tem que reciclar e tal, tal, tal. Ai, Neide, mas de novo, cara, faz 35 anos
que eu reciclo, porque é desse jeitinho, do jeitinho que é hoje. Hoje está um pouco reformado, mas ainda tem. E é isso. Por quê? Porque é algo que hoje a neurociência explica. Né? Então, a neurociência explica também o que acontece, a física quântica explica também o que acontece na constelação. Então, são recursos que nós temos hoje e que são muito rápidos. Então, eu não resisto mais, eu não fico brigando com técnicas, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi ao longo de todo esse tempo é que as soluções estão muito mais na simplicidade. Ai, que lindo, é isso mesmo. E, Lu, às vezes a gente fala, não, isso é muito simples, não é possível que basta isso para mudar tudo. Gente, bastou uma sessão de constelação, a primeira que eu fiz, para eu nunca mais, Elo, nunca mais, eu engatei no eu não faço parte. Eu entrei no eu não faço parte, mas cada vez que eu entro, eu tenho consciência e eu lembro, minha bisavó. Há 2 anos eu fui para a terra onde ela nasceu, sabe? Olha, eu fico arrepiada de lembrar. Então, tá tudo ok, eu entro nesse lugar, mas eu saio porque eu tenho consciência. E isso é muito simples. O processo é muito simples. A constelação é muito simples. A vida é A muito vida é fácil, muito. né? A vida é muito fácil. A gente é que complica, né? Sim, Mesmo nesse momento que as pessoas falam, nossa, é um momento difícil, é um momento. Não é difícil. É um momento fácil. É um momento de aprendizado, é um momento de olhar, é um momento como qualquer outro momento, né? Foi o que aconteceu e desta vez foi isso. E você pode sim, olhar e dessa vez foi isso, mas o ano passado foi aquilo, outro ano foi aquilo outro, e em 1900 e bolinha foi aquilo outro. Então, assim, sim. a vida é a vida, né? E Eu, nós estamos aqui nesse momento, Elô. Outro dia eu isso. fiquei pensando, eu falei, cara, por que eu estou aqui neste momento? O que que eu preciso enxergar? Onde que eu posso contribuir? Sabe, eu não estou aqui por acaso. Gente, nós não estamos aqui a Lindo. passeio. A gente está vivendo isso porque nós temos recursos para isso. Isso. E a gente pode olhar para tudo isso que a gente está vivendo com, ó céus, a vida está tudo acabado. Ou, cara, bora lá. O que que tem para fazer? Vamos? E o que tem para fazer hoje, né? Sim, No dia de hoje, como sim, que eu preparo, como você falou bem no começo, né? Como que eu preparo o meu passado positivo de sim, amanhã, né? Porque sim, se eu quero ter lembranças positivas, se eu quero me lembrar de um passado florido, eu preciso construir meu presente florido hoje. Né? E é com uma certeza. escolha, eu tenho feito viagens mentais, né? Praticamente todo Lindas. dia lá tá lá, inclusive, gente, vocês não sabem, tá no Spotify, tá no Elocast. Eu Elocast. começo fazendo uma reflexão e depois convido para uma viagem mental. E eu digo para as pessoas, respira, porque a única coisa que você tem hoje é o ar, nesse instante, respira. Sim, É, e isso, por isso que eu achei tão importante a gente falar de aceitação, né? Porque o Bert Hellinger que falava isso, né? Tudo que a gente rejeita gruda. sim, Então, quando as pessoas vêm com blá blá blá, né, com muita lamúria, com muito sofrimento, e é real, eu digo, gente, primeiro aceita essa dor. Esta situação provocou essa dor já estava dentro de sim, você. Ninguém provocou nada, só deixou claro. Né? Não tem doença nenhuma acontecendo agora. A doença estava lá antes. Ela só aflorou agora, porque ela teve um campo fértil para aflorar. Mas a doença era de antes. Então, os desentendidos, as violências, os fracassos, todas as dores que nós estamos vivendo nesse momento, elas não são novas. não, Elas, não elas, mesmo. elas já estavam lá, disfarçadas. E aí eu digo, qual é o nosso papel nesse momento? É sair dessa crise, é sair dessa situação sem traumas.
E o único jeito de sair sem traumas é abraçar isso, né? É dizer, venha, esse é o momento. E tá doendo mesmo. Então, Uhum. ok, se acalenta, aceita a dor. Não tem nada mais horrível para a dor é para dizer para ela não doa. Sim, Porque sim. é a não existência. Como eu fui uma menina que vivia a não existência, né? Eu cheguei no processo sem significado. Para mim é muito tranquilo, muito claro eu falar, gente, aceita. Dizer para a dor, não doa, é provocar aquela dor da não existência, porque eu digo, mas eu sou a Sim, dor. Dor dói. É como o sim. medo, né? Não sinta medo. Como É. assim? A função do medo é medar, né? É, é viver o medo. E aí eu digo para ele, não seja você. E se ele faz parte de mim, se a dor faz parte de mim, eu estou dizendo para mim, não exista. Sim. E Você aí sabe, aceitar é dizer exista. Exista do jeito que você está existindo, porque é o seu melhor jeito. É o sim, recurso é o que que está você dando tem para hoje, né? fazer. É. É, Você é. sabe que no início, dessa loucura toda, às vezes eu me sentia culpada por não tá desesperada. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo. Aí teve um As dia que eu pessoas falam assisti. assim, tá todo mundo desesperado? Eu falo assim, não, todo mundo não, eu não tô. Eu não tô, desculpa, gente, eu não tô. Eu não tô Entendeu? desesperada. E sabe o que acontece? Se a gente não reconhece e não abraça a dor e o medo, não reconhecer, não diz, não abraçar significa eu reconheço você e eu vejo você, Isso. ok, e eu vou fazer o que der, o meu melhor. Porque senão você não reconhece a dor, você não assume o seu medo, você engole e aí o teu corpo vai 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 pagar. pipocar, vai Ele vai pagar e pagar, vai vai pagar. mostrar. Vai mostrar, é uma dor, é uma palpitação, sei lá, a pele Não, é um estoura. infarto, um AVC, é uma alergia, Exatamente, é uma tendinite, tudo. é uma Covid, né? É, Porque é um monte de gente com problemas nas costas, isso, e muitas vezes essa dor nas costas que a pessoa sente é falta de reverência a pai e mãe. isso. É dureza, é Então, resistência, né? isso, Para o papel, né? Pro pensamento do Bob Hoffman é vingança, né? isso, Para o pensamento do Bert Hellinger é falta de reverência, que é, é hoje, né? Sabendo as duas teorias, é tudo a mesma coisa, né? sim, Muda só sim. o jeito de falar. Neide, você sabe que eu acabei vindo para cá sem relógio. Como nós estamos na nossa conversa? Você que é toda É, controlada. eu não sei que horas que você entrou, acho que Uma foi hora duas em horas, ponto. 1 hora em ponto. Faltam 8 minutos, então. Ah, nossa, Sete 8 minutos. minutos. A gente ainda tem muita conversa ainda. 8 minutos. Eu não tenho essa noção, porque você que é a laiveira, eu não, eu só. Aliás, eu tô chique Bom, agora, eu tô. eu queria a primeira, a primeira informação para vocês é contar que a Neide é terapeuta, então ela atende online, né? Então Sim, dá para fazer constelação online, dá. aliás, dá para fazer tudo, né? É tudo muito bonitinho. E eu ia falar, não dá para fazer online o processo Hoffman ainda, porque Ainda. do jeito que ele é desenhado, né? A gente conta tanto com o grupo, a gente conta tanto com a confidencialidade, tanto com a intimidade que esse grupo nos dá, que a gente ainda não descobriu, né? Ainda não tem um jeito exatamente para fazer. E eu sempre falo ainda, porque daqui a pouco nós vamos ter uma plataforma que a gente consiga fazer Sim. essa coisa mais controlada, né? Mas, por outro lado, nós estamos voltando, né? Dia 4 de julho é a nosso próximo processo, e vocês aí, os nossos queridos ex-alunos,
nós vamos emendar. Dia 10 de julho a gente tem o Master PH. Então, se você ainda não fez o Master ou se você está inscrito, está confirmado, a gente vai emendar um grupo no outro. E tem para quem ainda não fez de 4 a 10 e para quem fez de 10 a 12 a nossa reciclagem, o nosso jeito de aprofundar o processo Hoffman. Ele vai ser adaptado, né? Nós vamos estar com as condições higiênicas que são exigidas, mas tudo é possível se a gente estiver juntos, por enquanto, Sim. né? Até Sim. que daqui a pouco a gente descubra um outro jeito de fazer online, mas tem tanta coisa boa sendo feita online Tem que sim. a gente diz, olha, a hora que você puder sair, a hora que você puder desligar o computador, você vai estar doido para encontrar as pessoas presencialmente. E aí cabe se inscrever no processo Hoffman, Com porque certeza. ele é, sem dúvida, o maior curso de autoconhecimento do mundo. Ele é o maior porque ele é o primeiro, antes dele não existia nada. E ele é maior porque ele está em 16 países do mundo, né? Então, tudo começou nele. O Bob começou a falar de tudo isso em 67. Em 67 ele falava de inteligência emocional e hoje ela virou moda. A gente precisou de uma pandemia para compreender que sem inteligência emocional a gente não vai sair disso sem trauma, né? Eu tenho falado isso constantemente. E ele ainda arriscou falar que nós temos uma inteligência espiritual. Olha, o Bob estava à frente do tempo dele e 50 anos depois ele continua à frente. Porque eu digo assim, gente, que outra pandemia nós vamos ter que viver para começar a falar de inteligência espiritual. Porque essa não entrou no cardápio, né? Entrou no cardápio emocional, mas a espiritual nós vamos precisar ainda, acho que, de outra dor, de outra pandemia, de outro aprendizado, né? E o cara já falava disso. Né? Porque as pessoas acabam confundindo inteligência espiritual com religião e não tem nada a ver. É uma reconexão com a nossa essência. E isso faz a diferença. E foi aquele engenheiro, né? Quando ele entendeu que a luz não era da Eletropaulo, ele descobriu que ele tinha uma inteligência espiritual e essa brilha, né? Sim, porque fez uma toda a diferença na vida dele. É uma intuição, né? É uma coisa que é ela que nos autoriza a mudança. Porque todas as outras inteligências, elas estão programadas, né? Todas elas estão linkadas aos nossos pais. Mas a inteligência espiritual, né? Por amor, sem dúvida, é um vínculo amoroso inconteste. Só que a inteligência espiritual é o nosso sopro de vida. Sim. E essa inteligência autoriza a mudança de todas as outras. Autoriza essa liberdade, essa gratidão e essa reverência à nossa história. Então, agora o Instagram está me mostrando que a gente tem 1 minuto e 50 para a gente encerrar. E eu queria devolver a palavra para a Neide para dizer o que você deixa, né? Se as pessoas tiverem que lembrar de uma frase sua, o que é que você deixa aqui para os nossos queridos que ficaram assistindo a gente por essa hora? Na verdade, eu quero, antes de falar alguma coisa assim para deixar, eu queria dizer que quem quer se conectar com o positivo, quem quer fazer um trabalho, fazer o processo, fazer o master, é preciso escolher. Tem muitas coisas sendo oferecidas. Vai e pega. Eu mesma tenho a experiência de oferecer gratuitamente e tem pessoas que não pegaram. Então, o que eu digo a você ofereça o teu melhor. Faça do seu dia o melhor possível. Lembre-se do seu dia. Lembra de 3 coisas pelas quais você pode agradecer ou você pode reconhecer a sua positividade. E aí você vai cuidar do seu dia, do seu presente, para ter um passado melhor e um futuro muito mais promissor.
Linda. Super obrigada, Neide. Te Obrigada, Elô, pelo amo. convite. E a gente vai ter aí milhões de oportunidades para continuar conversando com esse povo lindo. E agora eu vou desligar, porque eu quero gravar Tá. essa live no nosso IGTV. Gente, Então, beijo um beijo. grande. Beijo para Beijo, Nê. todos. Obrigada. Obrigada, obrigada, Elô. Obrigada a todo mundo.